boa noite, como vocês estão, meus queridos? Aqui nós falamos da Igreja Adventista Central de Vitória. Eu sou a Lei, é um prazer estar com vocês novamente nesta noite de louvor e adoração, conduzida pelo Ministério da Mulher. Mas eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui ao lado da minha amiga Joyce, que também faz parte deste ministério. Ela é uma bênção em nossa igreja, atuante, viu? É uma pessoa que a gente costuma dizer que tem sangue nos olhos. E ela está aqui para contar como isso aconteceu na vida dela, como que tudo se transformou. Ela vai contar um pouquinho para nós do seu testemunho. Boa noite, Joyce, minha amiga, tudo bem? Boa noite, Ale, tudo bem? Boa noite, Ju. Boa noite. Boa noite a você que nos assiste nesse momento. É um prazer estarmos aqui e poder contar um pouco do que Deus tem feito na minha vida, a transformação que Ele fez na minha vida. Eu sou natural de Floriano, Piauí. E meus pais eram casados, eu nasci de um relacionamento deles, né? E com 5 anos de idade, os meus pais se separaram, então minha mãe não tinha condições de ficar comigo e com meu irmão. Então lá eles tinham o costume, as famílias que tinham mais condições, né? De pegar as crianças para criar. Então, com 6 anos de idade, eu fui morar com uma família lá. E lá eu passei por umas 5 casas, 5 famílias. E depois, com 12 anos de idade, a minha tia, que mora em Guarapari, ela me trouxe para cá, para Guarapari. Eu tinha 12 anos de idade, um acordo que teve entre as duas, né? Com 12 anos você veio para o Espírito Santo. Isso, com 12 anos eu vim para o Espírito Santo, deixando a minha família para lá. Sim. Toda a minha família. E quando eu cheguei na casa da minha tia, minha tia se separou também. Então ela resolveu me colocar numa casa para morar. A minha história se repetia. Aí nessa casa tinha um rapaz que era adventista. Foi quando eu tive o primeiro contato com a igreja adventista, com 12 anos de idade. Então eu comecei a frequentar a igreja e logo em seguida eu fui morar com outra família. Sim. Então essa família foi a minha base que o Senhor me deu. Foi a mulher que eu me tornei hoje, eles tiveram parte na minha história. E essa família, ela contribuiu com sua base espiritual também, Joyce? Isso, Deus, ele cuidou de me dar uma família que não era sangue do meu sangue, mas era uma família espiritual que Ele preparou para mim. Amém. Então eu morei com essa família até os meus 18 anos de idade. Com 15 anos eu me batizei na igreja adventista, mas aos 18 eu saí. Então eu fui querer conhecer o mundo lá fora, porque até então não conhecia o Jesus, o Deus que eu conheço hoje. Então eu saí, mas logo em seguida eu retornei voltar para a igreja e continuei na igreja por volta de uns 2 anos. Foi quando eu vim morar em Vitória, em 2002. E quando chegou em 2002, eu vim para Vitória, me rebatizei e fiquei na igreja por uns 3 anos. Mas ainda não tinha tido o encontro com Cristo. Então, por causa da minha história, eu tinha vários questionamentos, eu não tinha uma identidade fixa, né? Eu não entendia o porquê da minha história. Por que eu saí da casa da minha família? Por que eu não fui criado pelos meus pais, pela minha família? E uma distância tão longa, porque naquela época não existia telefone, celular. Então eu fiquei 15 anos sem ver a minha família. Eu fui criada longe da minha família, criada por um e por outro, na casa de um e de outro. Então eu me questionava a Deus o porquê disso. E um dia, eu lembro que da segunda vez, quando eu saí da igreja, que foi o ponto da virada, eu fiquei 10 anos afastada, pela segunda vez. E eu não tinha minha filha ainda. Hoje eu tenho uma filha de 11 anos de idade. Eu nunca fui casada, que né? É uma bênção na sua vida. Que é uma bênção na minha vida. E hoje eu entendo que Deus me deu ela para mudar a minha história. Amém. Porque eu não entendi o significado da palavra amor. Eu nunca vivi isso. Então, quando eu descobri que eu estava grávida da minha filha, de um relacionamento que eu tive, então ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Ele nunca desistiu, né? E depois dessa trajetória, Joyce, você hoje está na igreja, atuando na igreja, com a sua filha, e você me falou que você não tinha clareza da sua identidade. E hoje, depois de tudo isso que aconteceu na sua vida? Hoje eu consigo enxergar
que Deus sempre teve um propósito na minha vida, Amém. que antes eu não enxergava. Então, quando eu tive um encontro real com Ele, Ele começou a me fazer entender que Ele podia mudar toda a minha história, independente do lar que eu nasci e da forma que eu fui criada. Então, eu acreditei e me agarrei nessas promessas. Amém. E hoje eu vivo o novo de Deus na minha vida. Amém. E todos os dias eu me coloco no centro da vontade dEle. Joyce, eu tenho certeza que alguém que esteja nos assistindo, nos acompanhando, talvez tenha alguma coisa que é semelhante à sua história. E aí eu gostaria de te pedir, o que você tem para dizer para quem está nos acompanhando agora? Eu vi aqui que são várias pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo. Nós temos aqui 167 pontos eletrônicos, aparelhos conectados à nossa igreja. Temos pessoas da Itália, temos pessoas de São Paulo, de vários estados. O que você teria para deixar para as pessoas que estão nos acompanhando? Eu queria te falar nessa noite que não importa onde você nasceu, qual a família que você nasceu, não importa o teu passado. Deus, Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em que você pode se tornar amanhã. A partir do momento que você entrega a sua vida a Ele e se coloca no centro da vontade dEle. Porque Ele vai mudar a sua história. E eu gostaria de deixar um verso nessa noite que fala muito ao meu coração. Que você, quando você vai para a palavra de Deus, você vê que aconteceu várias histórias, vários milagres. E esse Deus, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Por favor, pode ler para nós? Esse verso que eu gostaria de deixar nessa noite para você se encontra em Salmos 139, 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Este salmo acompanha você a minha vida o tempo inteiro. Sim, que eu entendi. Amém, que Joyce. quem me criou. Amém. Eu me entendi. E olha, você é uma bênção para nós, viu? Amém. Que Deus continue te abençoando e conduzindo a sua vida. Amém. Amém. Deus seja Fique louvado. aqui com a gente, fica aqui pertinho. Meus queridos, nós não terminamos ainda. Eu não estou só com a Joyce. Eu estou com uma amiga querida aqui que também faz parte do Ministério da Mulher. É a Juliana Andrade. Boa noite, Ju. Boa noite, Aleia. Boa noite, queridos que estão nos assistindo em casa. Sejam bem-vindos a esse culto de adoração ao nosso Deus. Amém. Ju, eu queria que você contasse um pouquinho para nós uma das ações que o Ministério da Mulher tem feito em nossa igreja no ano de 2022, que é os cultos de quartas-feiras. Conta como que isso é organizado e o que isso tem feito para a nossa igreja, o impacto para a nossa igreja. Conta para nós. Alei, Joyce, e vocês que estão nos assistindo em casa, são muitas ações que o Ministério da Mulher aqui da igreja participa e hoje a gente vai falar só de uma, que é a Quarta do Poder. Toda quarta-feira na igreja nós temos culto presencial, mas na última quarta-feira do mês é especial porque ele é organizado pelo Ministério da Mulher. E aqui nós somos em tantas mulheres que nós somos divididas em equipes, chamadas de Oi Amigas. E cada equipe, então, é responsável por o culto em uma quarta-feira. Tem sido muito especial. A Lei Joyce, o tema tem sido muito bom, não é verdade? É verdade. O tema é um trocadilho com a palavra sobreviver. Então, fala tanto sobre como nós podemos viver, mas também fala como nós podemos sobreviver neste mundo. Olha só alguns temas que a gente já tratou. Sobre como nós aprendemos na vida. Nós falamos também sobre Jesus, que conhece tudo na nossa vida. Isso é maravilhoso, sabermos que Deus, Ele é o único que sabe de tudo, que nos conhece e que cuida de nós. Nós também falamos sobre o inimigo de nossas vidas e como nós podemos enfrentá-lo e vencê-lo, sobre a vida, sobre o tempo. E o último culto, nós falamos sobre as falsas soluções na vida. E olha só, nessa quarta-feira agora, nós vamos falar um tema muito importante, sobre a vida e os fantasmas do passado, de como é importante, na verdade, nós nos livrarmos da culpa, olharmos para o passado, pensando que Deus nos perdoe, como a Joyce falou. Não importa o que nós somos no passado, mas importa o que Deus é capaz de fazer por nós. Então, se você aqui da região, venha participar aqui nessa quarta-feira, na última quarta-feira do mês, mas não só na última, né? Exatamente. Em todas as quartas-feiras, que tem sido muito bom também. Sabe, Ju, e eu tenho visto que os cultos de quartas-feiras conduzidos pelo Ministério da Mulher têm revelado
outras mensageiras, novas pregadoras do ministério. Você percebe isso? Perfeito. Inclusive, porque quando a gente é dividido em equipes, as pessoas que às vezes ficam um pouco escondidinhas, com vergonha de participar aqui numa igreja grande, elas participam nesse culto que é um pouquinho menor, no formato mais enxuto. Então, a gente tem sido maravilhoso para descobrirmos novos talentos para a causa de Deus. Amém, amém. Obrigada, viu, Ju? Amém. Meus queridos, antes de nós encerrarmos aqui, eu gostaria de apelar a você que curtisse e se inscrevesse no nosso canal. Não deixa de fazer isso não, apenas um clique. E olha, nós temos uma equipe que vai interceder por seu pedido. Por favor, coloque o seu pedido no nosso chat, que durante o nosso culto nós estaremos orando por você. Neste momento eu vou pedir para Juliana orar para nós, por favor. Oremos então. Paizinho querido, nós louvamos o Teu nome porque nós estamos aqui na Tua presença, ó Pai. Não importa se nós estamos aqui na Tua casa ou se nós estamos em nosso lar, quem sabe, ó Pai, trabalhando num carro, mas nós temos a certeza da Tua presença ao nosso lado. Te pedimos que o Senhor alcance a cada coração, quem está aqui presencial ou quem está nos assistindo pela transmissão também, ó Pai, que essa mensagem vá de encontro ao nosso coração, ó Pai, e atenda às nossas necessidades e que nós possamos ter o coração aberto à Tua voz, Paizinho. Cuide de nós, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Que bom que você veio, que você está conosco, que você aceitou o convite de Jesus, que você escolheu sentar na mesa do Senhor, que você escolheu estar aos pés do Senhor para ouvir a Tua palavra, para ouvir a palavra da verdade. Eu quero cumprimentar também a você que está em casa. Muito obrigado pela Tua presença. Hoje nós somos duplamente abençoados. Primeiro, porque você escolheu estar conosco, colocar o seu pedido de oração, colocar os seus agradecimentos. E segundo, porque juntos nós podemos fazer o ID de Jesus, que é levar a mensagem do Evangelho, a palavra da verdade, para o mundo. Muito obrigada pela sua presença. Hoje é um culto muito especial para nós, mulheres adventistas. Estamos aqui devidamente uniformizadas com o nosso lenço que simboliza o sangue de Jesus, a nossa redenção. Teremos uma cerimônia linda de investidura. E eu gostaria muito que você, nesse momento, curtisse, compartilhasse esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai tocar o coração de muitas pessoas. Hoje teremos uma mensagem muito especial. Jesus restaurando vida, né? Jesus restaura a vida. E eu sou a primeira que estou aqui na frente. Antes do apelo, eu já digo sim para Jesus todos os dias. Estou aqui com as mãos levantadas pedindo: Senhor, restaure a minha vida em primeiro lugar. Eu gostaria de pedir a você que nesse momento pudesse fazer uma oração comigo para iniciarmos esse culto, pedir a santa presença do Senhor em nosso meio. Quem pudesse colocar de joelho, fique à vontade, vamos orar. Oremos. Santo Deus, amado e eterno Pai, muito obrigada, Jesus, pela Tua doce presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui no meio de nós. Obrigada, Senhor, pela Tua santa palavra, ó Deus. Obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo que nos convence, Senhor, que nós precisamos aprender e prosseguir em aprender, Senhor, sobre a Tua verdade. Senhor, esta semana, Deus, é uma semana especial do Ministério da Mulher. É uma semana onde nós, Senhor, podemos evangelizar, Senhor, mais e mais, cumprir o nosso papel, Senhor, o nosso ID. Deus, em nome de Jesus, nos capacite, ó Deus, esteja com cada lar, Senhor, representado, com cada família, Senhor, esteja com a Tua igreja, Senhor, que leva, Senhor, a Tua mensagem de esperança, Senhor, para os quatro cantos, até que o Senhor volte, Deus. Nós entendemos que esse é o nosso chamado, ó Deus. Clamamos, Senhor, a presença do Espírito Santo, Senhor, porque sem nada, Senhor, sem Ele nada, Senhor, podemos fazer. Em nome de Jesus, fica conosco. Que vidas, Senhor, possam, ó Pai, dizer o sim para Jesus. Que vidas, Senhor, possam ser restauradas, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Eu gostaria de convidar você nesse momento para assistir um vídeo muito especial, um vídeo do Ministério da Mulher, que vai ser passado agora. Boa noite, igreja. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração nessa noite. Que cena mais linda, não é, Janete? Olha o exército de mulheres que recebem o convite de Deus para serem mensageiras de esperança, que é tudo que o mundo hoje precisa, é de esperança. E hoje, nossas queridas amigas, filhas de Deus, estará sendo colocado sobre vocês um símbolo do chamado do poder de Deus e da presença do Espírito Santo em sua vida. Representa que você foi escolhida para a missão de ser uma mensageira do Senhor. E representa também que cada uma de vocês aceitaram esse chamado. O arganel simboliza o compromisso, a aliança que vocês fazem hoje com o Senhor Salvador, aquele que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. E o lenço vermelho simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, tornando-nos assim pessoas que devem ser usadas pelo Espírito Santo para conduzir pessoas
até o céu. Vivam essa eleição e sejam mensageiras do Senhor, até que Ele venha. Convido todas as meninas para a igreja, para aqueles que estão nos vendo nessa noite, estão acompanhando o culto. Nós estamos fazendo uma investidura dessas mulheres que aceitam, então, o compromisso de levar a mensagem do Evangelho a todo mundo na nossa geração. Nós vamos fazer um voto agora. Eu convido as meninas, eu vou ficar de frente para elas, eu e Janete. Vocês, por favor, fiquem na posição para nós fazermos o voto. Eu vou falar e vocês vão repetir, tudo bem? A mãozinha? Isso. Eu aceito o desafio proposto de honrar o compromisso a mim confiado. Prometo ser fiel a Deus em todos os seus desígnios. E também trabalhar com dedicação. E muito amor. Para conduzir pessoas aos braços do nosso amorável Pai Celestial. Serei uma mensageira e levarei esperança a todos os corações. Nesse momento, as meninas estão aptas a receberem, sim, o lenço e o arganel. O projeto Mensageiras da Esperança é um projeto que é realizado em todo o território da União Sudeste brasileira. Isso corresponde a todo o estado do Espírito Santo, a todo o estado de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. Mulheres que se levantam, mulheres que diante de Deus assumem o compromisso de ser a luz do mundo, o sal da terra, anunciando em cada cantinho que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus restaura. Hoje elas estão sendo separadas nessa cerimônia de investidura. Elas assumem esse compromisso diante de Deus e diante da igreja. Vocês são testemunhas desse compromisso nesse momento, e o desejo do nosso coração é que não apenas elas, mas quem sabe você que está aí, você também possa se levantar diante de Deus nesse momento solene que nós vivemos da história, e possa também ser uma voz de esperança para esse mundo que tanto precisa da salvação de Jesus. Neste momento, nós vamos fazer uma oração de consagração, de entrega, de dedicação da vida de cada uma de vocês para o Senhor. Vamos orar? Convido a igreja a ficar reverente. Vamos ficar todos em pé e nós vamos orar aqui da frente por essas valorosas mulheres. Oremos. Grande Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia tem se renovado na nossa vida a cada dia. Obrigada, Pai, pela vida de cada uma dessas mulheres que hoje se levantam diante do Senhor, tendo todo o universo como testemunha do compromisso que elas assumem de serem mulheres mensageiras da esperança. Que elas sejam mulheres que levam bênção e que levam a esperança em seus lares. Que elas sejam bênção aqui na igreja. Que elas sejam bênção em toda a comunidade, no lugar onde trabalham, no lugar onde vivem, onde quer que elas estejam, que elas sejam luz do mundo, sal da terra, levando a mensagem de salvação para muitas pessoas.
até que Jesus venha e elas recebam das tuas mãos a coroa da vida. Que o Senhor possa abençoá-las fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Que Cristo Jesus possa supri-las ou suprir todas as necessidades delas, segundo a tua vontade. Neste momento, Pai, batiza cada uma delas com o Espírito Santo e que, cheias do teu poder, se levantem e resplandeçam por Jesus. Pedimos estes favores humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, meninas, oficialmente, mensageiras da esperança. Vivam o chamado, vivam a eleição e sejam mulheres, sejam mensageiras do Senhor. Eu me ponho em suas mãos.
Boa noite. Eu gostaria nessa noite de conhecer as nossas visitas que estão aqui pela primeira vez. Que pode se colocar de pé para que a gente possa conhecer a nossa amiga ali, ó, a Cristina ou Cristiane? Cristiane, eu conheci ela ontem, ao chegar na igreja aqui. E a convidei para ela vir hoje à noite aqui assistir o nosso culto. E hoje, quando eu cheguei, ela estava ali. É muito bom de ter aqui na casa do nosso Deus. Sabe que Ele é o teu Pai, Ele pode mudar a sua história, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Agora a gente vai fazer um sorteio aqui. Vocês receberam os números? Todos? Ficou alguém sem receber? Alguém ficou sem receber o número? Levanta a mãozinha aí, que vamos, né? Nesse momento a gente vai sortear essa cesta aqui. Durante toda a semana teremos brindes e sorteios para vocês. Então vocês são os nossos convidados para estarem aqui nos nossos cultos presenciais. Agora a Rafa vai tirar um número aqui. Temos mais lembrança nessa noite. Vamos ver quem vai ser a sorteada dessa noite, ou o sorteado, né? Que vai levar essa linda cesta para casa. O que tem aí dentro, amiga? Tem produtos naturais. Muita coisa gostosa. Tá bem recheada essa cesta, hein? Bem bonita, hein? Eu vou falar o final, tá? Do número. 126. Aê, temos um ganhador, é o Jesus. Pode vir aqui receber a sua cesta. Vai levar uma linda cesta para casa. Nosso querido irmão Jesus é membro aqui da nossa igreja. Olha como ele está feliz. Aê! Vamos fazer mais um sorteio agora. O que tem aí, Adriano, para a gente ver o que é? Uma toalha. Olha, uma linda toalha. Isso aí, vamos ver quem vai se tirar agora, quem vai ser a sortuda ou sortudo. O número começa com 2 e termina com 4. 234. 234. A Patrícia quem tirou, mas ela tá doando que foi ela. Ela tá passando para outra pessoa que foi ela que doou o presente.
Começa com 2 e termina com 9. Quem tem aí? 239. A Dani vai receber uma linda toalha bordada pela Patrícia. Agradecemos a presença de todos e amanhã novamente voltamos com os nossos sorteios. Boa noite, querida igreja. Estou muito feliz por estar aqui. Que culto lindo. Parabéns a todas as mulheres, a todas as mensageiras da esperança que disseram sim ao chamado de Deus. Parabéns. Assim como elas, nós também dizemos: Senhor, eis-me aqui. Eu vou para a missão também. Estou aqui quebrado, prostrado, porque eu sei que sem o Senhor Jesus eu não posso fazer nada, eu sou o pó. Mas nós estamos aqui para dizer que nós vamos sim cumprir a missão que Ele nos confiou. Então cantemos sobre isso neste momento. Cantemos. Diante do teu imenso amor, sonda meu frágil coração, vem revelar. 'Hoje,
sei quais são as suas dificuldades, os problemas que você está enfrentando, mas Deus sabe de todas as coisas. E nesta noite, Ele quer te restaurar. Ele quer, primeiramente, quebrar você, porque você é um vaso de Deus. Ele quer quebrar você para restaurar, para você ser um novo ser, um vaso de honra nas mãos dEle. Neste momento nós vamos cantar a música Restaura. Eu gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé. Boa noite, irmãos e amigos que nos ouvem pelas redes sociais neste momento. A palavra de Deus diz em Isaías 57:15:
Porque assim diz o alto, o sublime, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos oprimidos. Meus irmãos e amigos, Deus, Ele ouve um coração contrito e vivifica o espírito dos abatidos. Então, neste sentido, nós vamos nos colocar em oração de joelhos. Quem pode, podem se colocar. Senhor Deus, obrigada por esta noite especial. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor, porque Tu és poderoso, Tu és fiel, Tu és santo, Tu és um Deus amoroso, bondoso, misericordioso. Pai, eu reconheço a Tua grandeza e reconheço que eu preciso e necessito do Senhor a cada manhã. Eu sou pecadora, indigna, carente da Tua graça todos os dias, mas pelos méritos de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Pai, e neste momento, nós estamos unidos no mesmo propósito, em oração, por todas as pessoas que passam por momentos difíceis, por angústias, por pessoas doentes, acamadas, pessoas depressivas, ansiosas. Queremos orar, Senhor, por todos os pedidos ali no chat. Pessoas com filhos que estão viciados em drogas, viciados em bebidas. Casais, ó Deus, que precisa do Senhor na vida deles. Pai, nós colocamos as famílias no Teu altar. Que o Senhor estenda as Tuas misericórdias e a Tua bondade sobre todas as pessoas que passam por um sofrimento neste momento. Queremos apresentar também o pastor Samuel, que o Senhor visite neste momento. Estenda, Senhor, o Teu amor sobre a vida do Teu filho, sobre a irmã Marta, sobre aquele menino, o Gustavo, Senhor. Visite todas as pessoas necessitadas neste momento com o Teu refrigério e principalmente com a cura que eles necessitam. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor habita a eternidade. O Senhor é Deus conosco e contigo nós vamos conseguir vencer, Pai. Colocamos, Senhor, todos os pedidos, todos os clamores no Teu altar, crendo que o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus dos milagres. Pai, o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos. E nós cremos, Senhor, que o Senhor ouve o clamor do aflito, ouve o clamor do oprimido, porque o Senhor vivifica o espírito dos oprimidos e aflitos. Pai, fica conosco nessa noite, continue falando aos nossos corações. Queremos sair daqui impactados e edificados pelo poder da Tua palavra. Nós te agradecemos e desejamos que o Senhor abençoe e estenda a Tua paz e deixe a Tua paz em todos os lares. Abençoe os lares neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Neste momento nós teremos a oportunidade de reconhecer que Deus é soberano na nossa vida através dos dízimos e das ofertas. Eu convido a igreja que, se você trouxe a sua contribuição, a sua devolução, que você possa vir aqui à frente e devolver também. E
neste momento, nós também vamos aprender a música tema da nossa semana de oração. Busquei ser amado, cuidado, porém me frustrei. Queria reconhecimento, porém não ganhei. Nesse misto de sentimentos percebi que a fonte de alegria não encontro aqui. Os altos e baixos da vida humana sem ti. Os momentos felizes rolaram e mais nada me consolou. Percebi que foi feito pra algo maior do que vi. Jesus transforma meu viver. Jesus renova as forças a cada amanhecer. Jesus, poder para vencer. Jesus, restaurador da vida. Agora percebo minha vida completa e fim. Depois de encontrar meu Jesus, a esperança pra mim. Anseio contar para os outros tudo que se passou bem aqui e ser bênção a todos do mundo. É o chamado de Cristo pra mim. Jesus transforma meu viver. Jesus renova as forças a cada amanhecer. Jesus, poder para vencer. Jesus, restaurador da vida. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto sobre nós, para que sejamos salvos. Jesus transforma meu viver. Jesus renova as forças a cada amanhecer. Jesus, poder para vencer. Jesus, restaurador da vida. Jesus, restaurador da vida. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos, Senhor, porque apesar de como nós estamos, o Senhor nos recebe, o Senhor quer transformar a nossa vida. Nós pedimos humildemente que o Senhor faça isso em nossas vidas. Aqui estão os nossos dízimos, as nossas ofertas, mas que a cada dia a nossa maior oferta seja a nossa própria vida. Que nós possamos colocar o nosso mundo, tudo que nós temos e somos nas tuas mãos. Continue conosco durante esta noite, o sermão, que nós possamos ouvir a tua voz e nos rendermos a ti. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Hoje nós teremos
o privilégio, o prazer e a honra também de ouvir mais uma vez a professora Jeanette Souza, que é a nossa líder para o Ministério da Mulher e a FAM, para a divisão sul-americana, né? Praticamente para todo o continente sul-americano. E nós agradecemos. Ontem me questionaram assim, Rafa, mas qual foi a Jesuscidência que você comentou ontem que aconteceu? O povo ficou curioso, professora. A professora Janete e o pastor Luiz Mário estavam aqui ano passado e compraram as passagens para a Conferência Geral, que é a Assembleia, a reunião, né, mundial da Igreja Adventista. Ela acontece a cada 5 anos, aconteceria em 2020 e 2020, devido à pandemia não aconteceu e foi relocada, né, reagendada para agora, 2022. Então eles compraram as passagens, ainda estavam aqui. E como receberam o chamado para servirem agora na divisão em Brasília, eles não tiveram como trocar as passagens, mas Jesus já estava trabalhando tudo, né, Isabel? E vieram para cá neste final de semana e assim soubemos da vinda deles. E nós estamos muito felizes e gostaríamos de expressar, de materializar a nossa felicidade e gratidão pela sua presença, disponibilidade aqui, por meio de uma singela lembrança, né, Isabel? Muito obrigada, Jeanette, por estar aqui conosco, pela sua presença. Que o Senhor te abençoe, tá? E faça uma boa viagem, que a Conferência Geral possa ser guiada por Deus. O Ministério da Mulher da Central de Vitória fica muito feliz e alegre pela sua presença aqui. E nós agradecemos muito, viu, professora? Amanhã nós teremos a nossa líder do nosso campo, que é a professora Viviane Zan. Ela também participará conosco e nos dará esse privilégio, prazer de transmitir a mensagem. Amanhã aqui, ela já está aqui também conosco, acompanhando-nos desde ontem, e amanhã vai transmitir a mensagem. Que Deus te use poderosamente mais uma vez. Amém. Muito obrigada, Isabel, Rafinha. Na verdade, o privilégio é nosso. Eu já pude falar ontem um pouquinho sobre a alegria e a gratidão que a gente sente de voltar a essa igreja. Uma igreja que a gente aprendeu a amar, pessoas que muitas aqui nos receberam em suas casas. Podemos fazer algumas refeições juntos e são laços, são vínculos que nós desejamos que permaneçam até a eternidade. Meu boa noite a cada um de vocês. Boa noite para quem nos acompanha também na transmissão. Que bom que você veio. Que bom que você escolheu nesta noite estar no melhor lugar do mundo. Amém? E Deus seguramente tem bênçãos especiais para você que está aqui e para você que nos acompanha aí na transmissão também. Jesus, restaurador da vida. Ontem nós aprendemos com João Batista algumas lições. Nós aprendemos que é muito importante sabermos quem não somos. Precisamos ter convicção daquilo que nós somos. E precisamos ter claro o propósito da nossa vida. João sabia quem não era, sabia quem era e sabia o propósito da sua vida, porque João conhecia Jesus. E é Jesus, o restaurador da vida, que restaura a nossa identidade, a nossa verdadeira identidade. Não apenas a identidade que nós construímos, mas a identidade como Ele deixou descrita na sua palavra. Hoje, nós queremos falar um pouquinho sobre o propósito. Temos uma identidade e temos um propósito. Existe um verso na Bíblia que reforça a nossa identidade e deixa muito claro
qual é o nosso propósito. Te convido a abrir a sua Bíblia nesse momento, em 1 Pedro. 1 Pedro é um verso bastante conhecido. 1 Pedro 2:9. Eu te convido a abrir a fechar os seus olhos mais uma vez e vamos ler essa porção da palavra de Deus. Grandioso Deus, nosso maravilhoso Pai, como é bom, depois de um dia de diversas atividades, para alguns de descanso, é muito bom poder estar na Tua casa, é muito bom cantar louvores ao Teu nome, é muito bom neste momento estar com a Tua palavra aberta diante de nós. E nós queremos suplicar humildemente, ó Pai, que o Teu Espírito desça, repouse neste lugar e fale ao nosso coração. Alimenta-nos com o poder da Tua palavra. Transforma-nos pelo poder da Tua palavra. Restaura-nos por Tua palavra. Que o sangue de Jesus nos limpe, nos purifique de todo pecado, porque nós queremos estar aprovados na Tua presença. Nós pedimos estes favores, não porque merecemos, porque na verdade não merecemos nada, mas pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. 1 Pedro 2:9 nós lemos: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Duas características muito importantes para a vida de uma pessoa: identidade. Quais são as características da nossa identidade que o apóstolo Pedro reforça nesse verso da palavra de Deus? Ele começa dizendo que nós somos geração eleita. O que significa ser uma geração eleita? O que é um governador eleito? Um presidente eleito? E a gente está num ano bastante polêmico, mas vamos nos concentrar aqui no que significa ser eleito. O que significa ser um eleito? Um presidente, um governador, um prefeito eleito é uma personalidade que é escolhida pelo povo. A palavra de Deus diz que nós somos eleitos de quem? Eleitos, somos geração eleita. Eleitos por quem? Por Deus. Nós fomos eleitos por Deus, fomos escolhidos por Ele. E João, no capítulo 15, no verso 16, ele diz assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi e vos designeis, para que vocês vão e deem fruto, e que o vosso fruto permaneça. Eleitos por Deus, escolhidos por Ele. E o apóstolo Pedro continua dizendo que somos sacerdócio real. Sacerdócio foi o povo separado por Deus para ser o intercessor entre o céu e os homens. E nesse sacerdócio real nós encontramos uma combinação de santidade e da nobreza da realeza. Deus nos escolheu para sermos o seu sacerdócio real, aqueles que vão ligar o céu à terra, Deus aos homens. Deus nos chamou com esse propósito. Ele continua dizendo que nós somos povo, nação santa.
E santa aqui não quer dizer sem pecado. Santo na Bíblia quer dizer separado. Separado para viver um estilo de vida próprio, um modo de vida próprio, para ser luz nesta terra. Somos nação santa. E eu gosto muito da próxima característica que diz que nós fomos escolhidos para ser povo exclusivo de Deus, senso de pertencimento. Você não vive nesse mundo perdido. Você foi feito por Deus e para Deus. Você pertence a Ele pela criação e pela redenção. Existe algo mais sublime. Porque, pensa comigo, olha para dentro de você. Quando eu olho para dentro de mim, vejo um poço de fragilidade, um poço de limitações, tão pequena, tão insignificante. E Deus, perfeito, dono do universo, e olha para nós, limitados, pequenos, imperfeitos, e nos descreve com todas essas características. Nos chama de povo separado, povo santo, povo exclusivo dele. Você não precisa viver perdido, você pertence ao Senhor. E quando eu leio essas palavras, eu me pergunto: como resistir a tão grande amor? Como rejeitar? Como endurecer o coração diante de algo tão grande, tão sublime que Ele me oferece? E Ele oferece com um propósito. E o propósito é: Ele nos chama, Ele nos separa, Ele nos dá valor, Ele dá sentido à nossa vida com um propósito, para que possamos anunciar as grandezas dEle, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existem estudos científicos hoje que afirmam que uma pessoa que vive com um propósito de vida, essa pessoa chega a viver até 2 anos mais do que as pessoas que não têm um propósito de vida claro. As pessoas que têm um propósito de vida claro, elas têm uma produção, um rendimento, uma performance melhor profissionalmente, pessoalmente, nos relacionamentos, do que as pessoas que não têm claro um propósito de vida. Você tem claro o propósito? Você tem claro esse propósito de Deus para você? Eu não estou perguntando se você conhece esse propósito, porque é muito diferente você conhecer e você viver. E a pergunta agora é: você vive esse propósito? Tem muita gente perdida sem um propósito. Tem muita gente se curvando diante de propostas, esquecendo que o sonho de Deus, o plano de Deus é muito maior. É que nós não apenas conheçamos, mas nos apropriemos e vivamos esse propósito que Ele deixou determinado para nós. Existe mais um texto da palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar nesse momento, e eu te convido a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de João. Se você puder abrir comigo o Evangelho de João, nós vamos ler no capítulo 9, João 9, nós vamos relembrar 4 verdades muito importantes sobre o propósito que eu e você
devemos viver. Apenas 3 versos. É uma história longa, mas nós vamos nos concentrar no início dessa história. João, capítulo 9, verso 1 a 3. Nós lemos assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Essa história me chama muita atenção. Essa história me ensina muitas lições. Jesus e os discípulos se encontram com um homem cego. Jesus e os discípulos conhecem e percebem a limitação daquele homem cego. Mas olhem que interessante, a visão completamente diferente. Os discípulos olham para o homem cego e eles fazem uma pergunta para Jesus. Qual é a pergunta? Quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? E Jesus olha para o homem cego e responde para os discípulos: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. O mesmo fato, um homem cego. Os discípulos focam no problema, Jesus foca no propósito. Os homens focam na dificuldade, Jesus foca na bênção que aquele aparente problema pode se transformar. Quando você olha para a sua vida, o que acontece na sua vida, a sua história, o seu casamento, o seu trabalho, quando você olha para os seus relacionamentos, quando você olha para as suas conquistas, você enxerga propósito ou você enxerga problema? Os problemas são reais, porque aquele homem era cego, e eu imagino que uma pessoa cega, ela vive muitas limitações. Era um problema real. Os discípulos, eles de alguma forma se concentram na dificuldade, eles se concentram na limitação, mas Jesus foca o propósito. A sua vida não é um acidente, a sua história não é um erro. Por mais difícil que tenha sido até aqui, em nome de Jesus eu afirmo: aquele que te criou tem propósito para a sua vida, a despeito dos problemas que você vive. 4 verdades sobre propósito. A primeira delas: todas nós, ou melhor, todos nós nascemos cegos para o nosso propósito. Não podemos nos esquecer que nascemos com uma natureza pecaminosa. Não podemos esquecer que nascemos com muitas limitações e nascemos cegos para entender os propósitos e o plano de Deus para nós. Mas deixa eu dizer para vocês, o nosso propósito, ainda que tenhamos nascido cegos para Ele, o nosso propósito precisa ser infinitamente maior e mais significativo do que os nossos problemas. Porque os nossos problemas são passageiros, mas o nosso propósito é eterno. Deus quer que você olhe muito mais para o seu propósito do que para os seus problemas. Todos nascemos cegos para o nosso propósito. Descobrir o propósito de Deus para nós
é viver no terreno da fé. Porque pensem comigo, aquele homem cego, Jesus olha para ele, Jesus vê o problema, os discípulos veem apenas o problema, mas Jesus vê além do problema, porque ele tem a solução, ele tem o milagre, ele tem a saída. E muitas vezes nós nos enredamos e nos fechamos apenas nos nossos problemas e limitamos até mesmo o poder de Deus em favor de nós para transformar os nossos problemas em milagres, e assim abençoar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Viver no terreno da fé significa viver fora da lógica ou da previsibilidade humana. Muitas vezes significa viver no terreno da incerteza, da espera, da frustração, dos sofrimentos e das perdas. Porém, significa viver no terreno dos milagres. Quando a gente olha, por exemplo, para a história dos heróis da fé, como foi a vida desses homens? Foi uma vida fácil? A gente olha e a gente vê lá na galeria, não é, de Hebreus, quando fala dos heróis da fé, como que eles suportaram prova, enfrentaram dificuldades. Alguns pagaram com a própria vida. Mas esses homens, pela fidelidade deles, eles viram muitos milagres. Leões fecharam as suas bocas. O fogo da fornalha não queimou. Porque é no terreno da fé que os milagres acontecem. Eu não sei o que você está enfrentando. E eu não estou minimizando, muito menos usando de negacionismo. Os problemas são reais, mas o nosso propósito precisa ser maior que os nossos problemas. Porque o Deus que tudo pode restaurar os nossos problemas em bênçãos e em milagres. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sem dúvida nenhuma, quando a gente se concentra nos problemas, a gente cai no mesmo erro dos discípulos. A gente percebe que os discípulos, eles estiveram envolvidos no jogo da culpa. Quem pecou? Foi ele ou seus pais? Vocês já pensaram que diante dos nossos problemas, muitas vezes nós caímos no jogo da culpa? Ah, foi o meu marido. Não, é o meu chefe. Foi aquela irmã da igreja. É o meu vizinho. O problema sempre é o outro. A gente está sempre buscando um culpado. Mas o jogo da culpa adoece. O jogo da culpa nos afasta do propósito. Por isso que Jesus diz o quê? Imediatamente Jesus põe um ponto final. Não foi ele, nem os seus pais. E ponto final. O inimigo muitas vezes, ele pega os nossos problemas e nos mantém como reféns dentro do problema, fazendo o jogo da culpa. E muitas vezes nos colocamos como vítimas diante das situações e dos desafios da vida. Sabe? Autorresponsabilidade é aquilo que a maturidade espiritual traz para a gente, quando Jesus, o restaurador, faz parte da nossa vida. A minha história pode ter sido muito triste, a minha perda real e verdadeira é fato, mas a minha história não define o meu futuro,
porque Deus me deu a capacidade de escolha, e nele eu posso sim ser mais do que vencedor, porque é isso que está na palavra de Deus. Se liberte do jogo da culpa, porque o jogo da culpa não traz saída para o nosso problema, não traz solução. A palavra de Deus diz que todas as coisas, e todas são todas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe que é muito bonito falar sobre isso, não é verdade? Mas quando você está no fervo da prova, é muito difícil viver isso. Mas aqueles que vivem com o Senhor são sustentados na prova. Ele diz: você vai passar pelos rios, mas ele não vai te afogar. Você vai passar pelo fogo, mas ele não vai te queimar. E quantas vezes o Senhor nos carrega literalmente no colo. E aqueles que perseveram na prova, desfrutam do cuidado, desfrutam da proteção, desfrutam da transformação, porque Deus é infinitamente poderoso para transformar as maiores mazelas dessa vida em grandes bênçãos. Deus é especialista em transformar histórias destruídas, vidas fracassadas, em vidas transformadas por um propósito. Finalmente, precisamos entender que nascemos para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Aonde você vai, aonde você vive, aqui na igreja onde você congrega, a sua vida tem sido essa fonte da glória de Deus? A gente não dá aquilo que a gente não tem, é um princípio básico da vida. Você só dá aquilo que você tem, para que essa glória transborde, para que essa glória alcance, para que essa luz chegue a cada cantinho dessa belíssima cidade. Você precisa estar cheio da glória de Deus. E não é possível estar cheio da glória de Deus se não vivemos na presença dEle. Um conhecimento superficial, um conhecimento teórico da glória de Deus, do poder de Deus, não serve. Uma experiência real, tempo diário, tempo de contemplação, tempo de oração, é lutando as nossas batalhas com o Senhor, que Ele nos enche da sua glória, para que a nossa vida alcance o maior propósito, que é abençoar, que é iluminar a vida de outras pessoas. Ellen White tem um pensamento que diz: a vida só tem propósito quando ela é usada para a glória de Deus, em benefício dos seus semelhantes. A vida só tem propósito quando ela é usada para a glória de Deus e em benefício do nosso semelhante. Um garoto muito pequeno, chamado Antônio, com 8 anos de idade, ele perdeu seu pai. Uma família de 7 irmãos, no interior do Ceará. Vocês imaginem que 7 filhos, e hoje a gente brinca, não é? 1, 2, e 7 filhos para os fortes, né? Eu acho que eu não estou nos fortes.
Mas enfim, a família do seu Antônio, do garoto Antônio, 7 filhos, com 8 anos perdeu o seu pai. A mãe ficou sozinha para cuidar de 7 filhos. Vocês imaginem muitas dificuldades, muitas limitações, mas aquele garoto foi crescendo, precisou começar a trabalhar muito cedo para que a família pudesse ter o alimento para comer. Quem olhava para o Antônio e para os irmãos diziam: coitados, não vão ser nada na vida. Mas o Antônio cresceu. Quando ele fez 15 anos, ele tomou uma decisão. Deixou o interior do Ceará e foi viver no Paraná, Extremos. E ali no Paraná, um clima diferente, no inverno, bastante rigoroso. Passou por muitas provas, passou fome, passou frio. Enfrentou muitas dificuldades, mas determinado. Ele iria vencer, ele iria ajudar a sua família, ele iria ajudar os seus irmãos, ele iria ajudar a sua mãe. Arrumou um trabalho, começou a trabalhar e desenvolveu a profissão de marceneiro e se tornou marceneiro. E muito detalhista e muito exigente com ele mesmo, ele se propôs a ser o melhor marceneiro. Depois de algum tempo deixou o Paraná e veio para a Bahia numa outra proposta para trabalhar numa outra marcenaria. Aí nessa marcenaria ele conheceu a filha do dono da marcenaria e se casou com ela. Recém-casados, alguém apresentou o restaurador da vida para o seu Antônio, que naquela época era um jovem, mas que gostava dos prazeres da vida. Tinha um bloco de carnaval e era o condutor desse bloco de carnaval na Bahia, muito comum. Vivia a sua vida, fumava, bebia, socialmente, mas enfim, tinha os seus vícios. Mas um dia ele foi alcançado na loja principal da cidade, onde ele comprava madeiras para fazer os seus móveis. Aquele senhor testemunhou do restaurador da vida e ele começou a estudar a palavra. E ele gostou tanto, ele começou a frequentar a igreja. E ele disse: por isso eu busquei a minha vida inteira. E ele quis conhecer mais de Jesus, o restaurador da vida. Mudou completamente os seus hábitos, deixou a velha vida, foi batizado nas águas, renasceu para o reino de Deus. E agora ele tomou uma decisão. Ele viveria por esse propósito. Entregou a sua vida para testemunhar de Jesus para outras pessoas. Porque ele dizia: eu busquei minha vida inteira um sentido para a minha vida. E agora que eu encontrei, eu quero contar para todo mundo que esse Jesus maravilhoso que transforma, que restaura, vai voltar, tem vida eterna para oferecer àqueles que forem fiéis. Seu Antônio teve, assim como seus pais, 7 filhos, dos quais aqui está uma das filhas. Seu Antônio é o meu pai, alguém que humanamente seria ninguém, sem nenhuma perspectiva, mas o restaurador da vida o alcançou. E quando o alcançou, transformou completamente.
Porque Ele não só deixou os vícios, não só deixou a velha vida, mas abraçou um propósito e viveu pela missão. Enquanto viveu, se entregou a essa missão. Todos os dias, na minha casa, final da tarde, era um terreno grande que a minha família morava. Metade do terreno, de uma rua a outra, era a casa, e a outra metade era a marcenaria. Ele fechava a marcenaria às 5 da tarde. Tinha uma caminhonete velha, e junto com a minha mãe e os filhos pequenos na carroceria daquela caminhonete, cada dia da semana ele ia para um lugar aonde não tinha igreja, e ali ele colocava um lençol na parede e contava as histórias da Bíblia, os milagres da Bíblia, dava estudos bíblicos. E aquele homem simples, com pouco estudo, durante a sua vida, pelo poder do restaurador da vida, trabalhou e edificou mais de 25 igrejas no Vale do São Francisco. Morreu cumprindo o propósito de vida. Morreu, e enquanto morria, porque os 3 últimos meses de vida dele foram numa UTI, porque ele, num período de 3 anos aproximadamente, ele teve 6 AVCs. E naquela UTI fria, com as mãos dadas com as minhas, eu dizia: meu pai, o Senhor está em paz? Ele dizia: eu estou em paz. Eu cumpri a minha missão. E eu dizia para ele: agora descansa nos braços do Pai, até receber a coroa da vida. Transformação, restauração, propósito. Deus quer transformar os seus problemas em propósitos maiores, não só para o seu bem, mas para o benefício de outros. O restaurador da vida hoje entra e diz para você: deixa que a minha glória transborde em você e através de você. Existe muita gente nessa cidade, existe muito povo nessa cidade que precisa ouvir a mensagem de salvação, que precisa ouvir a mensagem de restauração. Você não gostaria nesta noite de dizer: Senhor, tira o meu foco dos problemas, coloca o meu foco no propósito. Tira a minha visão da dificuldade e coloca a minha visão nos teus propósitos. Nós vamos ouvir uma música que vai te convidar a entregar o seu coração e a sua vida do jeito que ela está, quebrada, machucada, despedaçada, eu não sei. O convite é para que você se entregue neste momento, para que o restaurador da vida restaure você e transforme os seus problemas em propósitos para a honra e glória dele.
conheces, toma o meu coração. Toma-me, Senhor, em tuas mãos, sara as feridas do viver, mostra-me o caminho a seguir, para que eu veja o teu poder. Quero em teus braços sempre estar, quero a tua face contemplar. És o meu oleiro criador, molda-me, meu mestre salvador. Molda-me, Senhor, conforme o teu querer, faça resplandecer tua luz em meu viver. Ouça minha voz pedindo perdão. Tu me sondas, me conheces, toma o meu coração. Toma-me, Senhor, em tuas mãos, sara as feridas do viver, mostra-me o caminho a seguir, para que eu veja o teu poder. Quero em teus braços sempre estar, quero a tua face contemplar. És o meu oleiro criador, molda-me, meu mestre salvador. Joga, Senhor, minha vida em tuas mãos, molda o meu viver. Toma-me, Senhor, em tuas mãos, sara as feridas do viver, mostra-me o caminho a seguir, para que eu veja o teu poder. Quero em teus braços sempre estar, quero a tua face contemplar. És o meu oleiro criador, molda-me, meu mestre salvador. Toma-me, Senhor, em tuas mãos, sara as feridas do viver, mostra-me o caminho a seguir, para que eu veja o teu poder. Quero em teus braços sempre estar, quero a tua face contemplar. És o meu oleiro criador, molda-me, meu mestre salvador. Molda-me, Senhor, conforme o teu querer. Molda-me, Senhor, conforme o teu querer. Molda-me, Senhor. Se você deseja ser moldado, se você deseja ser restaurado no seu propósito de vida, feche os seus olhos, fique em pé e vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor, porque mesmo sendo tão pequenos, o Senhor olha para nós com tanto amor, com tanta misericórdia, nos ergue do pó, nos reconstrói, nos dá valor,
nos dá senso de pertencimento, nos restaura por completo. Obrigada, Senhor, porque mesmo vivendo com problemas, com dificuldades, o Senhor nos desafia a contemplarmos a Tua face e a dizermos para as nossas dificuldades e para os nossos problemas que o nosso Deus é infinitamente maior do que todos eles. Ajuda-nos a confiar a cada dia, a caminharmos de mãos dadas com o Senhor, para que o nosso propósito, para que o sentido da nossa vida seja restaurado, que a nossa vida seja bênção onde nós vivemos, que a nossa vida alcance vidas para o Teu reino. Por favor, Senhor, se tem alguém sofrendo, se tem alguém sem esperança, se tem alguém frustrado, coloca o Teu bálsamo de restauração. Coloca, ó Deus, a Tua mão sobre esta vida e restaure o propósito, restaure a esperança, restaure a alegria de viver. Que a nossa vida, ó Pai, esteja constantemente nas Tuas mãos, porque sabemos que pouco tempo nos resta nesta terra. Muito em breve o Senhor nos entregará uma eternidade. E nós queremos estar lá com a nossa família, com os nossos amigos e com o máximo de pessoas, ó Deus. Por isso, ajuda-nos a cumprir a nossa missão enquanto vivemos nesta terra. Estamos diante de uma semana que é desconhecida, que é desafiadora, mas nós rogamos, vai à nossa frente e nos dê uma semana de bênçãos e vitórias ao Teu lado. Pedimos estes favores, pedindo que os Teus anjos nos acompanhem até chegarmos em segurança aos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que culto abençoado. Tenho certeza que Deus falou poderosamente ao seu coração através dos louvores, através da mensagem aqui falada. E a boa notícia é que essa semana vai continuar. Nós estamos em uma semana de oração e nós estamos apenas no segundo dia. Então eu convido você a estar presente aqui amanhã às 19h30. E se você de casa não pode estar conosco, então esteja conosco de forma online adorando a Deus. Que tenhamos todos uma feliz semana com a paz de Deus.